Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? O intuito dessa aula que eu estou gravando agora, estou gravando aqui no sábado, são para mim aqui 2 horas e 40 minutos. A intenção é gravar uma aula rápida, eu vou gravar algumas aulas e vou postar aqui no grupo com algumas novidades ou algumas coisas assim na área de IA que eu vejo que sejam interessantes para vocês, na área de corretores. Eu também vou, depois no final desse vídeo, vou passar uma novidade aí que eu tô começando a trabalhar, porque eu tô vendo que esse mercado de corretores de imóveis, o mercado que vocês estão inseridos, ele é um mercado que vai ser, já está sendo, mas vai ser cada vez mais impactado na questão da tecnologia com a inteligência artificial. E, e aí, qual que é a minha intenção? Ajudar profissionais da área, né, nessa área, para que vocês possam ser, assim, aqueles que vão se beneficiar da inteligência artificial. Por quê? Eu sei que muita gente não vai querer, vai sentir dificuldade, ou nem aqueles menos curiosos ou mais resistentes não vão querer usar a IA, ou vai começar só a usar o básico mesmo, que é usar um chat GPT, ficar assistindo esses vídeos básicos no YouTube, mas não o uso mesmo profissional, sério, da inteligência artificial, que é isso que eu venho trazer aqui. Um uso assim, simples, sem enrolação, mas voltado para retorno, voltado para ter realmente assim um retorno aí nos negócios de vocês. Então, eu vou fazer aqui tipo um feedback, né? Eu vou estar retornando para vocês conforme vocês forem postando aqui, né, no grupo. E eu tenho intenção, depois eu vou deixar aqui explicado, tô com uma novidade aí, que é para ajudar vocês. E principalmente esse pessoal que já fez o curso do Corretores do Futuro. Então eu quero estar ajudando cada vez mais vocês. Vou estar passando conteúdos gratuitos mesmo, não minha intenção é realmente até me desenvolver com a ajuda de vocês e estar ajudando dessa forma, ajudando vocês e vocês me ajudando. Afinal de contas, eu não sou um especialista na área, nem pretendo atuar, trabalhar diretamente. Minha intenção é justamente essa, trabalhar na minha área de tecnologia, que é a minha especialização, digital e inteligência artificial, voltada para vocês. Minha intenção é ajudar e depois, conforme forem surgindo necessidade, de repente está fazendo aulas específicas aí para quem tiver interesse, assim, grupos específicos, ou eventos para um grupo assim de uma quantidade de pessoas, como a gente fez a outra vez, que dê para me dar atenção para vocês. Bom, vamos lá, sem mais delongas, eu vou estar passando aqui, eu vou estar compartilhando minha tela, e vou estar passando hoje sobre a questão de agentes. E eu vou colocar qual é a diferença entre agentes e assistentes de IA, certo? Vamos lá. Vamos aqui compartilhar essa tela. Deixa eu ver essa tela. Aqui. Certo, vamos lá. Bom, a diferença entre agente e assistente seria o seguinte, por exemplo, eu vou entrar aqui no ChatGPT, esse é um ChatGPT que não é o Plus, não é o pago, ele é aquele gratuito mesmo que vocês têm, e vocês têm aqui acesso aos GPTs, que nada mais nada menos, tem aqui alguns GPTs, vocês não conseguem criar com esse plano gratuito, mas vocês conseguem utilizar os assistentes. Então, por exemplo, se eu procurar aqui na área de imóveis, por exemplo, corretores, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, corretores de imóveis. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente encontra. A gente vai encontrar vários, IA para corretores de imóveis,
né? Esse aqui foi o que eu criei, né? O Prompt Vibe Brasil, para corretores de imóveis, que é para criar as prompts para gerar vídeos, né? No VO3 lá. Eu criei isso aqui, eu até postei para vocês lá no grupo. Mas, ó, estratégia imobiliária, planejador estratégico para corretores de imóveis. Então, por exemplo, eu vou entrar nesse aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Tá, olha aqui, a gente tem aqui que tem mais de 80 conversas, e o que esse GPT faz, ou seja, esse assistente, né? Esse aqui é um assistente, então eu vou explicar qual é a diferença do assistente para o agente. E aqui ele diz o que ele faz, ele consegue buscar na internet e ele consegue também gerar imagens, tá? Então, aqui está o nome da pessoa, quem que criou e tal. Então eu posso iniciar um chat e aí eu já estou com... Então ele já tem até aqui algumas sugestões de início de bate-papo. Onde tem aqui, ó, por exemplo, quais as tendências imobiliárias, tal, como melhorar a minha reputação, sugira um calendário de postagens, né? Isso aqui é um assistente. O assistente, você vai estar utilizando ele, tipo, por exemplo, se eu clicar aqui, quais as tendências, né? Vamos ver o que ele vai, imobiliários que eu devo abordar na minha rede social, ele vai procurar na internet, ele vai fazer uma pesquisa, né? E ele vai falar, colocar aqui, ó, sustentabilidade verde, Protex IA, tecnologia aplicada, moradia flexível e comunitária. Então é tudo que o pessoal está conversando aqui. Ele fez uma pesquisa em alguns sites, né, específicos. Quando ele passou isso aqui, ele aqui embaixo ele aparece as fontes, ó, da onde ele pesquisou. E resumindo, ele vai estar trabalhando como um assistente. Você pergunta, o assistente responde. Mas qual é a diferença do assistente para o agente? Nós estamos entrando agora na era dos agentes. E a era dos agentes, ela é o quê? É uma era aonde você pode utilizar a inteligência artificial, porém, de uma forma como se você pudesse pedir para o robô, no caso, que é a inteligência artificial, fazer determinadas coisas para você. Ela pode, inclusive, entrar no site, por exemplo. Se você tem aqui um exemplo, no caso, por exemplo, a Sol, ela tem aqui aquele Quincas Móveis Jundiaí, né? Sempre lembro dela, que é o que primeiro vem na minha mente. Então, Quincas Móveis, tal, cresce, acho que deve ser isso aqui. Então, você entra aqui na Sol. Então, vamos supor que, caso eu tenha o usuário e senha daqui, né, dessa plataforma, eu posso pedir para o agente entrar aqui e, por exemplo, olhar os detalhes, né, dos imóveis que tem aqui e tá, inclusive, fazendo alterações. Ou simplesmente verificando os anúncios que eu tenho aqui e vendo o que eu posso estar mudando, melhorando. Ou eu posso, por exemplo, pedir para ele acessar com usuário e senha. Então eu vou passar o usuário e senha para esse agente, e o agente vai aparecer uma telinha lá no agente. No caso aqui, por exemplo, se eu usar o Manus é um agente, ele vai aparecer tipo um computadorzinho aqui, uma tela de um computador, aonde nessa tela a gente vai ver ele entrando na plataforma, colocando usuário e senha, e aí fazendo aquilo que eu pedi, né? Então, por exemplo, eu posso até pedir para ele olhar, ver todos os imóveis e já mudar até os que eu quero. Mas isso aí precisa ter um índice de confiança muito grande. Já está utilizando a ferramenta, porque ela vai mexer lá, né, nas alterações. Mas eu quero deixar claro isso. A diferença, o agente é como se você tivesse realmente alguém ali trabalhando para você, e no caso é uma inteligência artificial, e ela vai lá e faz aquilo para você. Eu vou mostrar isso na prática aqui, como que isso funciona. No caso, né, daqui da Quincas Móveis, eu não tenho aqui o usuário e senha, né? Eu até sugiro que vocês não façam isso logo de cara, mas eu já fiz isso dentro do meu sistema, passei o usuário e senha, eu criei um usuário que ele pudesse só fazer algumas coisas específicas, né, que hoje dá para a gente fazer isso dentro do sistema. Caso vocês queiram, tem um sistema aí online aí, de outras coisas também, você passa o usuário e senha para ele entra, ele faz o que você precisar. Eu pedi, no caso, para ele entrar no meu sistema lá da empresa, que ele é online, o sistema que eu uso,
pedi para ele verificar quais eram os clientes que estavam em atendimento, para que ele passasse para mim uma ideia de, tipo, enfim, várias coisas referentes ao sistema, e ele foi fazendo. E depois, ao final, ele me entregou aquilo que eu pedi. Então, no caso aqui, do Manus, por exemplo, eu posso passar o link aqui do Quincas Móveis, né? E aí eu passo para ele assim, eu quero que você acesse meu site de imóveis, ou eu posso começar dizendo para ele, assim, no caso aqui eu estou usando o Manus até da minha mãe, que ela não usa, então estou usando dela, os créditos dela. O Manus ele tem 300 créditos diários, dá para fazer bastante coisa, todo dia se renova. Se vocês indicarem para alguém usar, tá embaixo aqui, compartilhe Manus com um amigo. E essa pessoa se inscrever, vocês ganham 500 de crédito, tá? E dá para fazer bastante coisa com 500 de crédito também. Então, vamos lá. Eu quero que eu sou corretor, então assim, ó, vou colocar assim, sou corretor de imóveis e preciso que você acesse meu site e veja os anúncios que eu coloquei lá. Então quero que veja as descrições, as fotos, quero que você veja quais anúncios eu tenho que mudar para melhorar minhas vendas. Quero um relatório detalhado de quais imóveis mudar a descrição e por quê. E também, inclusive, as fotos que eu preciso mudar. Quero que haja como um especialista em sites de corretores de imóveis. Podia ter dito isso já lá no começo. Então, mais ou menos. Então, o que ele vai fazer aqui? A diferença de um assistente, o agente ele consegue ir lá no site, ele consegue fazer aquilo que eu vou pedir. Se eu precisar que ele entre dentro desse sistema com usuário e senha, eu passo o usuário e senha para ele, e ele vai fazer, vai executar aquilo, tá? E aí, feito isso, eu vou dar OK. Ele, o endereço do site, né? Vou pegar aqui, endereço do site. O site é quincasmoveis.com.br. Pronto. A partir daqui, entendido. Eu vou acessar seu site, analisar os anúncios para dar um relatório detalhado, com sugestões, melhorias, suas vendas, agindo como especialista em sites corretores de imóveis. Farei o seguinte, olha lá. Ele já vai dizendo aqui, explorar o site de imóveis, analisar os anúncios, tal, pesquisar melhores práticas. Repare que aqui do lado direito, a gente vai vendo o computador da Manus. Se eu fechar essa tela aqui, não tem problema, a Manus continua fazendo esse trabalho. Olha lá, ele vai analisar tudo. Se eu tiver com o meu celular cadastrado aqui, ao término dessa atividade, ele vai entrar em contato comigo e vai me informar que foi feito já o serviço, para que eu possa entrar e ver o final do serviço. A qualquer momento, diferente dos assistentes, né, os agentes, eu posso estar adicionando mais alguma coisa a ele. Olha, eu também quero que você faça isso e isso. Se eu digitar aqui, e depois der Enter, ele vai continuar e vai adicionar aquilo que eu pedi. Por exemplo, eu posso pedir assim, em específico, o imóvel tal, eu preciso que você me passe sugestão de valores, não sei, algo assim, e de acordo com o mercado, e ele vai fazer tudo isso daí. E a Manus ela é um dos melhores que tem disso daí, tá? Depois nós temos aqui
o Genspark, que é a mesma fundamento de ação, tá? Eu vou passar os links desses agentes aí no grupo. A diferença do Genspark também, você tem um plano gratuito, uma quantidade para usar por dia, que o Genspark ele tem alguns agentes já pré-desenvolvidos aqui. Por exemplo, se eu quiser criar slides para apresentar o cliente, All-Sheets são planilhas, pesquisa profunda, verificação de fatos. Então, ele tem dados específicos aí para estar fazendo algumas funções aí. E aí a dinâmica é a mesma. Eu posso clicar, solicitar e ele vai estar fazendo. E recentemente, o ChatGPT também lançou esse tipo de serviço, tá? Se eu utilizar, só que só para o plano Plus. Eu vou colocar aqui na tela o plano Plus para vocês verem. Olha, esse aqui é o meu plano, eu tenho o plano Plus, né, aquele plano que você paga cerca de R$100 por mês, e aqui embaixo tem o modo agente. Se eu clicar também, a mesma coisa, ó, se eu pedir que ele faça, ó, aquilo que eu pedi para a Manus, ó. No caso, como eu vou usar o meu GPT, então eu não vou falar que sou corretor, senão ele vai achar que sou corretor, ele vai começar a tratar comigo como se fosse corretor, então eu só vou mudar isso. Vou colocar aqui. Preciso que você acesse o site de um cliente, corretor de imóveis, e veja os anúncios, coloquei lá, o resto posso deixar igual. E, da mesma forma, só que isso só vai funcionar no plano Plus, eu acredito que o GPT, comecei a testar agora, essa função, mas só tem plano pago. Ele está melhor do que o Manus, tá? Aí, ó, se eu clico aqui, repara que ele vai, a mesma coisa, ele vai abrir um computadorzinho e ele vai agir como se fosse uma pessoa que eu contratei para fazer isso que eu pedi para ele. Você vai ver que ele vai começar a fazer esse tipo de essa pesquisa. Quer ver? Ó? O que ele está pensando. Enquanto ele está pensando, deixa eu só colocar o carregador aqui no notebook, porque vai acabar aqui a bateria. Só um instante. Pronto. Pelo jeito o ChatGPT está demorando um pouquinho. Vamos dar uma olhada lá no Manus, como que ficou. Olha, ele continua analisando, está acessando. Tá, detalhe, se acontecer de acabar os créditos, se não conseguir continuar, não tem problema, vocês não vão conseguir finalizar isso nesse dia, mas no dia seguinte, renova-se seus créditos, aí você pode continuar a tarefa, voltar lá e pedir para ele continuar. Porque às vezes, que nem eu pedi para ele dar uma olhada nos imóveis, ele está olhando todos, né? Olha, página por página, tá vendo? Caso também vocês queiram comprar créditos, eu nunca comprei, mas o valor, né, que você paga, que você pode comprar e vai utilizando aqueles créditos, ele é muito em conta, se você levar em consideração, se tivesse que contratar uma pessoa para estar fazendo isso para você, né, um especialista, inclusive, porque quando eu chamo na prompt, ou seja, quando eu chamo naquela solicitação que eu quero um especialista nisso, a Manus, ela vai usar, que é uma IA chinesa muito poderosa, ela vai usar todo o conhecimento de um especialista mesmo, do jeito como você está pedindo na prompt, e um especialista que provavelmente
Se você tivesse que contratar a hora de ser especialista, ou mesmo uma solicitação dessa, ficaria muito mais caro, não tenho dúvidas disso, né? E ele vai continuando. Deixa eu dar uma olhada enquanto isso, o chat GPT aqui, como que ele está... Como ele está agindo aqui. Vamos dar uma olhada. Ele não... Vou até parar aqui, dar um atualizar. Modo agente. Ver se agora ele vai. Como é uma função nova, olha lá, configurando minha área de trabalho. Quando ele coloca configurando minha área de trabalho, quer dizer que ele vai abrir aquela tela, tipo um computadorzinho, sabe? Olha lá. Olha lá. Aí ele abriu um navegador, é como se tivesse um computador funcionando dentro do seu computador. Esse computador que o ChatGPT está usando está lá na nuvem, lá na OpenAI, lá na empresa que desenvolveu, que criou aí o ChatGPT. Dá uma olhada, ó, ele está entrando, ó, Quincas Móveis, ó, tal, ó lá, tá carregando. Repara que mostra o pensamento dele. Eu entendi, tal, ó lá. Vou abrir primeiro os anúncios, Bonfim Cabreúva. A nova aba foi aberta com sucesso, está carregando a página em branco, mas parece a página... Aí você vai conseguindo ver o pensamento, a linha de raciocínio que a IA tá tendo, ó. Aí ela vai clicando, eu vou criar um botão para ver mais fotos, ó. Olha lá, ele vai olhando, vai verificando, né? E eu posso deixar isso aqui minimizado e vou fazendo alguma outra coisa, não tem, né? Não preciso estar com essa tela aberta. Voltei e a Manu já terminou. Você vê, alguns minutos ela já terminou. Relatório de análise e recomendações para anúncios de imóveis. Introdução. Esse relatório tem como objetivo analisar os anúncios de imóveis presentes no site da Clínicas Imóveis, fornecendo recomendações detalhadas para otimizar as descrições de fotos, visando aumentar a atratividade dos imóveis e, consequentemente, as vendas. A análise foi realizada sob a perspectiva de um especialista em marketing imobiliário digital. Olha só, considerando as melhores práticas do mercado. Aí, análise dos anúncios atuais, observações gerais, análise detalhada por imóvel, ela fez, ó, aqui, sobre apartamento, tal, ó, vários imóveis, pontos fortes, camadas, conclusão. Aí ele determinou, tal, as fotos, ó, o que pode estar melhorando. E se eu clicar aqui em ver todos os arquivos desta, e ela já dá aqui algumas recomendações, ó, se você quer gerar slides com pontos principais do relatório, criar uma página na web, então ele cria um site com essas recomendações para você, por exemplo, estar passando para um pessoal da sua equipe para eles darem uma olhada, gerar um plano de ação para implementar as mudanças sugeridas no relatório. Eu posso clicar, ele vai sugerir, e eu posso ver todos os arquivos que ela criou, ó, o relatório, aí ela tem aqui, ó, alguns imóveis que ela deu uma olhada. Eu não sei se ela viu todos os imóveis, mas eu posso pedir para ela verificar mais imóveis. Então, essa é a diferença do agente, que no caso o Manus é um agente, e eu vou estar passando para vocês o link do Manus, mas eu já até passei, acho que numa outra conversa aqui no grupo. Vou estar passando do Genspark, que é um outro agente, também tem um modo gratuito, e o ChatGPT, algum de vocês que usam já o Plano Plus já pode estar utilizando isso daí. Olha só, ele já terminou. Aqui estão as tendências imobiliárias. Não. Cadê a... Esse é o... É aqui. Aí ele ainda está analisando. Quando a gente ativa esse modo agente, no Plano Plus, você pode usar acho que umas 40 vezes por mês, atualmente. É o que eles determinaram. Olha, ele está fazendo. Eu já usei o agente do ChatGPT umas 3 vezes. E ele foi um pouco mais além do que o Manus. Então, a gente está para ver um lançamento novo agora que o ChatGPT vai lançar, que é o GPT-5. E isso vai impactar o plano gratuito e também o plano pago. Só que está uma briga danada pelo primeiro lugar nessa parte de IA que ajuda como um todo, que é o caso
do Gemini, do ChatGPT, são uns dois assim principais, entre muitos outros que tem, e eu vejo aí muita coisa boa para todo mundo. Eu vou estar de olho, assim, vou estar de olho no que, nas novidades e vendo como a gente pode aplicar. E a novidade que eu queria comentar aqui com vocês é que eu resolvi criar um canal no YouTube específico para uso de inteligência artificial e tecnologia para corretores de imóveis. Então, eu vou estar postando lá uns vídeos iguais a esse. Vou estar postando aqui depois o link do canal para vocês se inscreverem. E o diferencial é que quem estiver nesse grupo, eu vou estar postando aqui, vou estar respondendo aqui, tirando dúvidas, e colocando também um material um pouco mais aprimorado, e tudo isso de forma gratuita, tá? Para uso dessas tecnologias que eu vou estar comentando no canal, tá? Então, isso aí é uma novidade. O canal vai se chamar Corretor IA, e eu já estou trabalhando nele, talvez esse final de semana eu já lanço esse canal e já começo a subir esse vídeo e vou estar postando novidades aqui, mas vou colocar lá. Então, o diferencial aqui no grupo, eu vou estar postando um material mais aprimorado e material complementar, tá? Então, olha, ele está aqui fazendo a pesquisa, creio eu, ó, ele já está falando comentários sobre cada foto, o que pode melhorar em cada foto, ó, mostrando uma sala de estar e tal, ó, ele está analisando. Então, é muito interessante. É como se você tivesse contratado uma pessoa especialista, né, nessa parte de marketing de digital voltado para sites e tal, e ele está fazendo uma análise rigorosa, onde ele vai dar as melhorias. Isso é só uma das coisas que podem ser feitas. Muitas outras coisas a gente consegue fazer usando esse modo agente. Então, diferente do assistente, o agente, ele é algo assim que eu acredito que muito mais vantagem, usar os agentes, o modo agente. Se vocês tiverem dúvidas sobre o modo agente, quiserem comentar, comentem, né? Podem mandar no privado, mas se vocês quiserem comentar aqui no grupo, seria interessante, porque eu já respondo, isso já ajuda outros também. E é interessante vocês terem grupos de amigos, conhecidos que são da área, onde cada um vai usando da sua forma, no seu tempo, essas tecnologias e vai compartilhando, assim vocês vão criando uma espécie de elite de profissionais na área, né, de corretores de imóveis com o uso de AI. Com certeza o resultado de vocês vai ser amplificado muito mais em relação aos outros, sabe? Abre-se uma janela muito grande agora de negócio e, assim, eu vejo que os profissionais em várias áreas não vão ser substituídos por IA, mas eles podem ser substituídos por um profissional que usa IA. Então, um corretor de imóveis, ele não vai ser substituído, mas ele vai ser substituído ou vai perder espaço para um corretor de imóveis que usa inteligência artificial. Porque, veja bem, ele consegue multiplicar, igual eu comentei no curso que foi dado no Corretor dos Futuros. Vem uma nova era agora dos neo-humanos, que são pessoas que usam. Então, tudo isso que são coisas assim repetitivas, coisas de pesquisas, coisas de análises, vocês vão estar fazendo. Então, um corretor, hoje, com o uso de IA, ele vai estar assim, como se ele fosse várias pessoas, não só um só corretor, mas uma grande equipe. E o resultado dele vai ser amplificado. Então, se vocês trabalham em equipes também de negócio, a equipe de você, utilizando o IA, vocês vão conseguir trabalhar, oferecer um serviço muito aprimorado, individualizado. Depois eu vou estar comentando num outro vídeo como usar a IA para criar um conteúdo individualizado para cada cliente. Imagina você criar conteúdos individualizados, assim, um vídeo, por exemplo, focado para aquele cliente, onde ele se veja lá. Não necessariamente a pessoa dele, mas alguém com as características dele, ou imóvel mobiliado, né, ou decorado no estilo dele. Como ter um conteúdo de apresentação de um imóvel focado, voltado para esse cliente, de maneira que
ele sinta assim, cara, isso foi feito para mim. E isso é uma característica nova agora, nós estamos cada vez mais querendo isso, tipo, um tratamento mais individualizado, um tratamento mais voltado para a pessoa. E, e aí o que isso o que muda? Que as pessoas vão ficar cada vez mais exigentes, nós estamos ficando cada vez mais exigentes. A gente contrata o serviço de Netflix, tal, mas ele tem que se adaptar para a gente. A gente contrata um Spotify, mas ele se adapta para a gente. Então isso é uma tendência. E aí os clientes também querem isso dentro dos negócios. Então, os clientes de vocês cada vez mais vão querer isso. E é importante vocês entenderem que quem tiver entendido isso e aplicar isso, com certeza vai fechar muito mais negócios. Tá? Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. E eu vou depois estar publicando o link, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o uso disso, mandem aqui no grupo, eu vou estar tirando todas as dúvidas. E olha, o ChatGPT continua aqui fazendo a análise. Depois eu envio essa análise aí para você, tá, Sol? E quem quiser que eu faça algo parecido ou analise para vocês e use como exemplo, depois aqui no grupo, passa para mim a solicitação e dentro do tempo que eu tiver aí, eu vou me esforçar para conseguir fazer e tá passando para vocês, tá? De repente, se eu conseguir, se estiver dentro do... Mas contem comigo aí, porque a gente está crescendo junto e se desenvolvendo bastante aí, vocês na área de vocês e eu na minha área de tecnologia, de inteligência artificial, para a gente crescer junto. Grande abraço, e é isso aí. Fico por aqui e deixo aberto aí para dúvidas. Até mais. Tchau, tchau.